Rosiane Kennedy, boa tarde para você, Rosiane. Tudo bom, Fernando? Boa tarde a todos. Sessão aí no Senado já foi retomada? Retomada neste exato momento, começa a falar o primeiro senador inscrito, que é o senador José Medeiros, que é do PSD de Mato Grosso e que já informou logo na abertura das palavras dele que vai votar sim para que a presidente afastada Dilma Rousseff vá ao julgamento final do processo de impeachment aqui no Senado, Fernando. Então, já começaram os discursos, agora já é o debate em si do relatório do senador Antônio Anastasia. Bom, ainda sobre o relatório do senador Antônio Anastasia, qual foi o teor do discurso dele hoje, hein, Rosiane? Olha, foi um tom bem duro que ele adotou aqui, Fernando. Ele fez, claro, todo aquele embasamento técnico sobre as pedaladas, sobre os decretos de crédito suplementar que não tiveram autorização do Congresso Nacional e que, portanto, seriam os dois pontos aí que fizeram com que o entendimento fosse de que a presidente afastada Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade, feriu a Constituição, mas ele adotou um tom político em vários momentos do relatório. Eu destaquei aqui algumas frases que chamaram atenção, porque ele disse que ficou muito claro que a petista Dilma Rousseff agiu em claro benefício político pessoal. Ele disse que a presidente pretendeu dar continuidade a práticas manifestamente ilegais para sustentar politicamente o início de seu segundo mandato. Agiu, portanto, em claro benefício político pessoal. Afinal, não seria palatável em tão pouco tempo reconhecer que muito do que fora dito até então não passava de um conto de fadas. Olha o tom que foi adotado aqui por Antônio Anastasia. E ele também classificou aí de desprezo pelo parlamento o raciocínio da defesa de Dilma Rousseff. Ele disse que para a defesa o orçamento não é um instrumento de planejamento e de alocação de recursos escassos, mas é uma lista de desejos entre os quais caberia ao Poder Executivo escolher aqueles a serem executados, e que esse argumento revela um profundo desprezo pelo parlamento. E aí o senador afirmou que é improcedente, né, a tese defendida pela defesa de que o processo foi aberto por vingança e que seja um julgamento abstrato por um ato de paixão. Enfim, foi o tom adotado por Antônio Anastasia aqui no plenário, e é um tom que em muitos momentos durante a tarde deve ser adotado aqui nos discursos dos parlamentares que defendem o impeachment de Dilma Rousseff. Agora, Rosiane, cada senador inscrito aí terá, são 10 minutos de fala, é isso? 10 minutos para cada senador inscrito, todos eles têm direito a falar. Até o momento tem 58 inscritos. O último que se inscreveu, que a gente vê aqui na lista, é o senador Romário, pelo menos na lista que está divulgada aqui de oradores no plenário do Senado Federal. Então cada um tem 10 minutos. Se você imaginar os 81 falando, imagina. Aí justamente por causa desse tempo tão longo, tem uma articulação de bastidores aqui que envolve inclusive tanto os defensores do impeachment como os aliados da presidente afastada Dilma Rousseff, para que essa sessão ocorra somente até 11 horas da noite, depois seja interrompida e retomada amanhã às 9 horas. Mas não há consenso em torno dessa proposta, e aí vai caber a deliberação sobre isso ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Qual é a percepção, Rosiane, de petistas e aliados da presidente afastada Dilma Rousseff? É de pessimismo, entregam a toalha ou não? Tem esperança ainda? Já jogaram a toalha em relação a essa fase do processo, claramente. Ontem mesmo a gente conversava com o senador Humberto Costa, que foi líder do governo Dilma Rousseff. Ele falava sempre da próxima etapa do processo, dando justamente como essa já uma derrota certa. A senadora Vanessa Grosietin, do PCdoB, hoje aqui também já falou sobre isso, sobre uma batalha perdida. Não foi esse o termo que usou, mas assim, eles estão cientes de que hoje realmente não tem chances de vencer aqui no plenário, porque é uma votação, Fernando, que depende apenas de maioria simples. Tendo 41 parlamentares em plenário, é possível abrir a votação, e aí basta metade mais um desses presentes. E fazendo observação agora sobre o quórum em plenário neste exato momento, porque já cresceu bastante em relação ao horário da manhã. Neste momento há registro de presença de 70 parlamentares. Tá certo. Rosiane, voltamos a nos falar em breve, então. Bom trabalho para você em Brasília. É já. 2